Vou sair aqui da frente para vocês olharem essa imagem aqui atrás. Vocês estão vendo, né? Ilha do Retiro, aqui ó. Ilha do Retiro lotada, mais de 21 mil torcedores. Lotado que a gente fala é nos dias de hoje, né? Com a questão do Corpo de Bombeiros, etc. Essa mesma Ilha do Retiro teve 56 mil na final do Pernambucano em 98. Mas assim, gente, é decepcionante o que o esporte faz com o torcedor. É decepcionante. É decepcionante o que o presidente Yuri Romão mantém um treinador e a diretoria, a nova gestão, que chegou agora, que esses são os menos culpados, né? Essa galera que chegou, né? Cara, o Enrico Ambrodini e o Thiago Gasparino. Então, assim, velho, esses aí não tem tanta culpa, estão chegando agora no barco. Agora, Yuri Romão, Guilherme Falcão, que saiu agora há pouco, mas saiu nas últimas. Saiu nas últimas. Já vendo que o barco tá à deriva, e aí já era. Aí você vê, o Sport inexplicavelmente joga numa rotação no primeiro tempo, um jogo que parecia que o Sport ia ganhar. E no segundo tempo, o Sport volta letárgico, volta desacordado, volta desapercebido na marcação, e foi um festival de erros de passes. O Sport voltou totalmente descontrolado ali, psicologicamente, e aí o jogador do Inter arma o chute, o Hereda fica olhando, e aí o cara bota na gaveta. E muita gente ainda culpa o Kaique França. Pô, você pode culpar vários gols do Sport do Kaique França, mas esse gol aí, gente, a culpa é do marcador. Do meu ponto de vista, tá? Eu quero que você dê o seu ponto de vista, dê sua opinião. Aqui é um canal democrático. Mas, no meu ponto de vista, foi falha do Hereda, foi falha do sistema defensivo. E outra coisa, como é que tu, Antônio Oliveira, quer ganhar o jogo com 3 zagueiros? Eu falei aqui no meu último vídeo, no meu pré-jogo, que se ele botasse 3 zagueiros, eu não acreditava, mas eu subestimei demais o Antônio Oliveira. Porque eu não acreditava que ele ia fazer isso. E ele fez, dentro de casa, contra o reserva do Inter, e ele bota 3 zagueiros. Que não dá um zagueiro. Os 3 zagueiros do Sport não dá um zagueiro. Não é melhor nem do que Thierry. E acredite, foi um festival de erros de passe. E aí o Sport inicia vencendo o jogo, faz 1-0, torcida vibrou, torcida empurrou, o Lucas Lima e o Barleta foram pro alambrado prestigiar ali a torcida que estava ali, que era a jovem que estava ali, né? A torcida organizada que cobrou eles durante a semana. Mas é aquilo que eu disse. Eu disse a vocês, não disse? Eu disse a vocês aqui. Organizada, cobrar dos jogadores. Do técnico. Não ganha jogo. Não ganha jogo. Cobrou? Cobrou. E aí? Mudou o placar? Mudou o placar do jogo? E é isso que eu falava. Cobrar faz parte. Faz parte. Isso aí faz parte do futebol. A cobrança dos torcedores. Mas isso vai levar em algum momento ao futebol ser, vamos dizer assim, mudado. Então assim, gente, o Sport perde a chance de conseguir 3 pontos, os primeiros 3 pontos no Campeonato Brasileiro, na Série A. O Sport agora tem 3 pontos, foram 3 empates dessas 10 rodadas, 7 derrotas e 3 empates. O Sport é um dos piores times que eu já vi disputar a Série A na era dos corridos. Não é fácil. A gente não consegue ter a gente não consegue ter uma perspectiva, e a gente não consegue passar a ter uma expectativa de que o Sport vai fazer 20 pontos nesse Campeonato Brasileiro. Então, gente, com muita tristeza para a torcida rubro-negra que eu já falo isso aqui. O Sport caiu. E eu já venho falando isso já há um tempo. Eu já venho falando isso há um tempinho já. Como é que a gente vai ter uma perspectiva? Vocês estão olhando a tabela, a gente vai mostrar aqui a tabela, a gente vai
vai conversar, a gente vai analisar, vamos mostrar o react, vamos fazer o react aqui do jogo, dos lances, né, capitais. Mas, gente, não dá. Muito ponto para pouca atitude. E aí, depois da vinheta, a gente vai falar sobre, mais uma vez, o Sport deixa de ganhar um jogo importante e dentro dos seus domínios, com a ajuda da torcida. A Ilha do Retiro pulsou, mas o time não correspondeu. Vamos lá. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e preço justo. A Montenegro Cargas é uma das poucas no Brasil a incluir prazo de entrega em propostas para variados trechos no contrato, no sentido de garantir e atender necessidades dos nossos clientes. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Meus amigos, voltamos. Não é fácil, hein? Não é fácil. Inclusive, eu não posso nem ter aquele transtorno aqui num vídeo, porque, pô, eu tô aqui, né, na casa que tem pessoas dormindo, enfim, não dá nem para você estourar aqui o que merecia. Mas é complicado você ter alguma perspectiva com o Sport fazer 20 pontos. O que é 20 pontos numa Série A? O que é 20 pontos numa Série A, gente? Não é nada. É metade do que um time precisa. E o Sport vai virar o turno com menos de 20 pontos, já era. O Sport vai ter que fazer mais 25, 30 pontos, 40, para poder fazer o milagre acontecer. Nem milagre eu acredito. Eu não acredito em milagre. No futebol, eu não acredito em milagre. Né? Então, assim, enfim, deixa o like, se inscreve no canal, verifica a inscrição, se tua inscrição tá tudo ok aqui, ativa a notificação e manda para os grupos de WhatsApp. Compartilha para os grupos de WhatsApp, né? O grupo da pelada, o grupo da resenha do futebol, da escola, enfim, me ajuda a bater mais uma meta. A meta é 7.000 inscritos. Será que eu consigo chegar a 7.000 inscritos? Então, gente, me ajuda aí a eu bater essa meta de 7.000 inscritos. Tô chegando aí a 6.900. E aí, vocês sabem, seja membro aí também do canal. Se você quer concorrer, você é membro, você pode concorrer a uma camisa oficial do Sport Clube do Recife. Bom, gente, sem muita embromação, velho, porque vamos dizer assim, né? O teor não é propício para embromação. Eu vejo que o torcedor do esporte tenta apoiar, a gente tenta buscar soluções, mas o esporte não ajuda, né, gente? O esporte não ajuda. Esqueci até de falar, tá rolando embaixo da tela aqui o Pix colaborativo, que você quiser ajudar o conteúdo, é só você mandar um Pix. Não tô indo pro jogo, inclusive, é por isso, né? Então, se quiser me ajudar para fazer conteúdos, tô à disposição. E eu mando um abraço aí também para os meus patrocinadores, a Montenegro Cargas, o Fábio, e também o Rafael Nascimento. Um abraço para você, irmão. Tamo junto sempre. Saudade de falar com você. Enfim, vamos adicionar aqui uma matéria que é a matéria do GE, falando aqui. Antônio Oliveira sai satisfeito com a atuação do esporte. Sinais positivos foram dados. É brincadeira ou não é brincadeira? O técnico disse que o jogo foi bom. Então, assim, é absurdo eu ver uma matéria em que o treinador do esporte, que conseguiu fazer só um gol em 3 partidas e tomou 7 gols, tá de boa, tô tendo evolução. Cara, o Sport jogou 17 minutos. Acabou-se. O Sport jogou 17 primeiros minutos e acabou. Como é que isso é uma atuação positiva? Você pode comparar com as atuações anteriores. Sinais positivos foram dados, beleza. Mas não foi suficiente. O Sport recuou. O Sport faz 1-0 e recua. A linha ficou um bloco muito baixo. O Sport teve até um progresso em determinado momento, uma roubada de bola, mas não sabia o que fazer com a bola. Jogadores dando decisões
tendo decisões muito ruins. Ao invés de tocar, queria levar a bola. Lucas Lima mesmo perdeu umas 4 chances de dar o passe pro Barleta, para jogadores no ataque que poderiam entrar cara a cara com o gol. O Lucas Lima queria jogar sozinho com a bola. Então, assim, foi letárgico, inclusive, em determinados momentos. Tem uma vez que ele foi tão letárgico que quando ele passou o pé por cima da bola, o zagueiro já chegou tirando a bola para escanteio. Então, assim, Lucas Lima muito letárgico, né? Por mais que o Sport precisasse de um jogador habilidoso. E, assim, Sérgio Oliveira também teve oportunidades. O Sérgio Oliveira voltou a jogar de segundo volante hoje. Né? Ele estava jogando de meia centralizado, mas quando ele voltou a segundo volante, parece que ele voltou a jogar num habitat que ele se adaptou aqui no Brasil. Parece-me que o Sérgio Oliveira parece que se adaptou um pouco mais de segundo volante do que de meia. Parece. Mas talvez seja pelo esquema que o Pepa fez para ele, favorecia ele. Mas com o esquema do Antônio, ele parece que encaixou de segundo volante. O Lucas Lima é um jogador pensante, mas faltou um pouco mais de agilidade. E isso passa pela escalação do Sport. O time do Sport ter 3 zagueiros no jogo de hoje é uma coisa absurda. Absurda. Como é que você está precisando dos 3 pontos se você bota 3 zagueiros? Nem toda vez 3 zagueiros. É a resposta que ele deu, né? Nem toda vez 3 zagueiros não significa que o time é defensivo. Assim como 3 atacantes não significa que o time é ofensivo. É aquela linguagem pronta, né? Enfim, mas pouca prática, né? E muita teoria. Então, acredito eu que o Antônio Oliveira ele pecou em não botar 3 atacantes hoje. No caso que eu tô falando é no esquema, com 3, né? 2 abertos e 1 centralizado, que foi o Pablo, né? Por quê? Você tem um Atêncio, que era para ser, entre aspas, um jogador titular, e você tá destruindo o futebol do cara, deixando ele para entrar aos 44 do segundo tempo. Isso é um absurdo sem tamanho. Aí você bota Antônio Carlos e Lucas Cunha. Cara, Antônio Carlos, dá para engolir a questão do ritmo, mas Lucas Cunha é muito fraco, velho. É muito fraco o Lucas Cunha. E tanto é que ele, dos zagueiros, foi o que saiu. Então, assim, para entrar o Romarinho no fim do jogo. Então é complicadíssimo, gente. Aí você bota aqui, Léo, vamos ver aqui a matéria, né? Léo abre o placar depois do início fulminante contra o Internacional. 17 minutos. O Sport jogou 17 minutos iniciais e depois recuou e acabou-se. Segundo tempo, principalmente. E aí, na segunda etapa, você vê o Sport com 1 a mais e ainda você toma gol. Tem aqui, ó. O Sport completou após o empate com o Internacional na Ilha, 10º jogo seguido sem vitórias na Série A, mas valeu pela atuação do time, segundo o técnico Antônio Oliveira. Né? Eu até me espantei, pensei que o GE ia falar isso. Mesmo insatisfeito com o resultado, mas manteve o Leão em jejum de vitórias há 2 meses. O treinador disse que viu um time bem postado em campo e fiel à estratégia de jogo. Essa é a estratégia do teu jogo, Antônio Oliveira? Bunda na parede. Essa é a estratégia do teu jogo. Deu tudo certo. Por isso que tomou o gol. Porque o teu defensor, ele ficou andando para trás. E aí o cara foi e encaixou a bola no L. Complicado, hein? É necessário fazer uma análise do jogo e perceber que hoje o Sport fez um jogo com qualidade. Pô, mano. E sem a bola. Eu acho melhor a primeira parte do que a segunda. Jura que você gostou mais do primeiro tempo do que do segundo? Lógico. Apesar de que termos finalizado mais que a primeira. Dentro daquilo do plano estratégico, não posso cobrar nada aos meus jogadores. Pode cobrar nada, o jogador foi perfeito. Foram competitivos, agressivos, começou a falar o português na coletiva. Eu fico imaginando os repórteres na sala de coletiva olhando pro Antônio falando essas coisas. É complicado. Portanto, acho que não merecia o resultado. Talvez o Sport não merecia ter levado o empate. Mas também o Sport foi muito aquém. E você foi irresponsável, Antônio Oliveira, de botar jogadores de qualidade no fim do jogo. Nos acréscimos. Eu não tô falando nem do Dalbert, tá? Porque assim, um plano de jogo, já que tu não tem mais o do Lobato, o Romarinho cairia bem. O Atêncio cairia bem. Tu não botou eles, botou ele no fim. Botou eles lá no finzinho. Cara, isso é um absurdo.
Ela contabiliza apenas um ponto, mas claramente tudo que foi pedido aos jogadores eles executaram. Meus parabéns. E a eles. Meus parabéns a eles, não pela vitória, mas pela entrega. Entrega não ganha ponto e não tira tudo da zona, tá? Só entrega não. É ponto que tira. Eu preferia que o Sport não tivesse tanta entrega hoje, mas ganhasse o jogo. Só impedir de tomar gol. Não precisa jogar bem, não. Só dessa forma juntos que vamos conseguir no final, vale a pena concluir. Eu ainda vou fazer o react da coletiva só no próximo vídeo, ou talvez se eu consiga, mas aqui eu não vou fazer não. Mas aí a gente já faz um mini react aqui da coletiva dele. É um absurdo o que eu tô vendo aqui. Claramente esperançosos nas palavras, Antônio Oliveira projetou, esperançoso não, né? Ele tá fazendo ali o meia culpa, o meia boca, e daqui a pouco ele vai viver de multa rescisória. Porque esses treinadores aqui, ao que parece, vivem de multa rescisória. Então, assim, para eles, tanto faz como tanto fez dar certo ou dar errado. O daqui para frente, do Sport com base na atuação do time contra o Internacional, afirmando que sinais positivos foram dados, embora ainda insuficientes para que o clube precisa. Antes da parada para o Mundial de Clubes, Leão tem mais um jogo a cumprir. Domingo às 11 horas, no Maião, enfrenta o Mirassol. O Mirassol, no jogo, enfiou o Mirassol, o adversário do Sport, no próximo jogo, enfiou 2-0 do São Paulo dentro do Morumbi. Eu vou pegar aqui, só para vocês terem relembrar o Mirassol. Cara, o Mirassol. Olha os resultados do Mirassol, tá, gente? Vou compartilhar em tela aqui com vocês. Olha os resultados do Mirassol. O Mirassol ganhou do São Paulo lá no Morumbi. O Mirassol ganhou do Corinthians dentro de casa. Onde o Sport vai jogar, o Mirassol ganhou do Corinthians. O Mirassol empatou com o Atlético Mineiro em 2-2. O Mirassol empatou com o Internacional lá no Beira-Rio em 1-1. Esse time que o Sport empatou hoje, o Mirassol empatou com o titular. O Sport empatou com o reserva. O Mirassol lá dentro do Beira-Rio empatou com o titular. Aí perde pro Bragantino e vai pegar agora o Sport. Imagina a bronca que vai ser o Sport enfrentar essa equipe. Não é fácil. É uma equipe extremamente competitiva, extremamente chata. O técnico tem boas ideias e a gente vai ter que ver o sofrimento do Sport jogando lá no Maião. Depois só volta a campo no início de julho contra o Flamengo e ainda horário e data a serem definidos pela CBF. Até porque o Flamengo vai jogar o Super Mundial. Depende muito das equipes, né, brasileiras, se vão passar de primeira fase, se vão de fato chegar até a reta final do campeonato do Mundial. Então vamos lá, temos que aguardar. E aí o Flamengo pode ser que, por exemplo, se o Flamengo bate no campeonato, numa semi, numas quartas de final ali do Mundial, pode ser que os caras dele folga, né? Até porque vão jogar em outro clima e tal, tem que ser uma adaptação, uma readaptação. E então, isso de fato, a gente cria uma dúvida, né, na cabeça do torcedor. Ainda horário e datas a serem definidos pela CBF, a ver se será tempo suficiente para realizar os ajustes necessários e conseguir fazer com que a equipe eleve o desempenho para se salvar. Ou seja, meus amigos, quer que eu seja bem sincero, Antônio Oliveira, ele já tinha que ser demitido. Ele não vai dar esse jeito, não vai dar essa mudança, não vai dar esse up no esporte. E aí tem alguns treinadores que eu ainda viso como treinadores que possam dar uma mudança de postura, digamos. Sei lá, Thiago Nunes, lá, né? O Odair Hellmann foi o nome que eu traria, mas aí já está empregado. Então, assim, o Sport não tem saída, parece. E aí vai ter a parada do Mundial. Velho, o Sport vai ter que se acertar bastante nessa parada do Mundial, mas não é só para tentar ficar na Série A. É pro ano que vem mesmo. Então, assim, é muito complicado a situação do Sport. Bom, essa é a matéria, né? Recadinho agora, né? Eu quero que você olhe lá o recadinho da Chácara Vale das Pedras, do meu parceiro Rafael Nascimento. Tamo junto. Quer conhecer esse lugar maravilhoso de paisagem natural que fica em Pombos? Meus amigos,
essa natureza maravilhosa fica na Chácara Vale das Pedras, que fica ali, em Pombos. Você quer conhecer esse lugar maravilhoso, viver esse conforto natural diante de bela paisagem? É só você entrar em contato com Chácara Vale das Pedras, lugar marcante para pessoas marcantes. Bom, meus amigos, voltamos, né? Link na descrição, tanto da Montenegro Cargas quanto também da Chácara Vale das Pedras. Bom, vamos mostrar aqui o react do jogo, né, velho? Enfim. A torcida muito presente. Como é que foi esse jogo? Você vê que, a partir desse momento, o Sport, ele só deu Sport nesse início do jogo. O Sport estava bem postado em campo. Estava atacando na linha alta, enfim. Pegando as bolas no contra-ataque. Veio uma baita bola ali do Sérgio Oliveira pro Barleta. E aí chutou para fora. E aí o Sport estava em todas, meu irmão. Pablo, Lucas Lima, o Sport estava muito atirado e estava certo. Essa era a postura para ganhar do reserva do Internacional. E aí o Sport desperdiça, né? Chance atrás de chance. Foi empilhando chances perdidas, né? Aí mais uma vez, só dá Sport. Sport vai, recupera a bola ali. Aí eu tô querendo frisar para vocês a questão do poder de decisão errado de alguns jogadores. Tipo, nervosismo, não era para ficar conduzindo a bola tanto, e aí acabava perdendo a bola. A transição estava sendo rápida, vocês estão vendo aqui. A transição até esse momento do jogo, antes do gol e tal, estava sendo rápida. Tanto é que essa aqui foi a questão do gol, né? A transição do Sport estava rápida. De repente, o Sport faz esse gol e depois acabou. O Sport só jogou 17 minutos. E aí o goleiro Antony solta e aí o Barleta aproveita. Aí o Inter responde. Eu acho que foi uma das melhores chances do Inter, foi essa aí. O zagueiro do Sport vacilou. O Sport sempre toma gol assim. Vocês lembram de Sport Cruzeiro? O Sport toma gol assim, direto. Isso aí já vem de antes. Não é só da era Pepa. Ele vem da era também Anderson Moreira. Vem da época também Mariano Sosso. Ele vem já com esse costume de tomar gol de sobra no meio da zaga ali. Aí, por pouco, o atacante do Internacional não aproveitou. O Inter chega mais uma vez, né? E aí o juiz, ele ajuda o Sport e quase gera um gol pro Sport, né? A gente vai ver o final dessa jogada. Aí foi uma recuperação do Sport, porque o juiz entrou na frente do jogador do Inter na hora dele bater no gol. E aí o Sport puxa o contra-ataque. E aí, minha gente, o Barleta tem essa grande oportunidade. E aí o que ele faz? Decisão errada. Puxa pro lado errado, o zagueiro se antecipa e faz o bloqueio. Se ele puxa para dentro aí, o zagueiro ia ficar na saudade. Mas aí é aquele negócio, né? O cara, ele tem aquele cacoete, é canhoto, coisa e tal, né? E aí puxou pro lado canhoto, né? Você pode ver aí, ó. Ele dá um tapa a mais. E aí era pra ele bater, mas aí ele perde o time da bola. E aí chega no bloqueio. Escanteio pro Internacional. E aí o zagueiro vacila, o miolo da zaga do Sport vacila, e era outro gol de bola parada, gente. Que o zagueiro do Internacional cabeceou sozinho no meio da zaga do Sport. E aqui ia ser um gol espírita, né? Do Sérgio Oliveira. Ele tenta cruzar, pega um efeito e aí quase que o goleiro aceita, faz uma baita defesa. E aí vem o segundo tempo. Segundo tempo, o Sport moroso, o Sport preguiçoso, o Sport desapercebido na marcação,
um bando. Olha a quantidade de jogador do Sport no mesmo lugar. Aqui. Tipo, que danado de formação é essa aqui? E aí, meu amigo, se não tem o combate do lateral direito, se não tem combate do zagueiro pela direita ou dos outros dois zagueiros, aí o cara faz isso aqui, ó. Saco. Ainda tem gente que vai culpar o Kaique França, gente. Tem gente que ainda vai culpar o Kaique França. Você pode falar que o Kaique França é fraco mesmo. É fraco. O Kaique França é fraco. Não é goleiro pro Sport de Série A. No meu ponto de vista, ele é fraco. A gente teve Magrão, a gente teve Maílson, a gente teve goleiros. Você lembra, Luan Poli, quando estava na Série A, era outro tipo de goleiro também. Danilo Fernandes era outro tipo de goleiro. O Kaique não é esse nível. E aí, não dá pra culpar esse gol no Kaique França. Dá pra culpar o setor de defesa. Todo mundo ficou olhando, gente. Aí o jogador não tem nada a ver com isso. Encaixapou ali, ó. E aí foi no L. Difícil, velho. Olhe por esse ângulo. Olha a curva que a bola faz e cai. É difícil. Difícil. Aí o Inter começou a se assanhar. E quase o Inter brinca de virar o jogo. Quase. Olha aí. Aí a bola quase entrou. Diferente. Eu cheguei aqui no jogo do Fortaleza, eu tava no jogo, inclusive, dizendo que a bola entrou. Quando eu fiz o meu pós-jogo. Mas essa bola aí não entrou. Essa bola aí não entrou. Não dá pra dizer que essa bola entrou, gente. Tirar de cima da linha, literalmente. Ó, essa foi em cima da linha. Aquele jogo do Fortaleza, não. E no mais, gente, foi chances perdidas, foi contra-ataque sem pé nem cabeça. Aí, uma cabeçada do Romarinho e o Antony faz uma baita defesa. O Sport perdeu de fazer o resultado aí também nesse lance. É o último lance, eu acho que um dos últimos lances do jogo tem essa jogada do Sport pela direita e a gente vê os jogadores bem soltos aqui para receber a bola. Ó, Lucas Lima dá uma baita assistência, mas a assistência era para quem? Essa assistência aí era para o Barleta. No meu ponto de vista, essa assistência era para o Barleta. Era ele que tinha que pegar a bola. Aí o Sérgio vai e toma a frente, ó. Ó, era pra ele deixar passar o Barleta poderia puxar pra cá, tá ligado? Tipo assim, ó, veja o desenho do lance. A assistência foi dada. O Sérgio poderia ludibriar a marcação, fingindo que vai tocar na bola e abre as pernas. E aí o Barleta poderia puxar pra dentro, pra esquerda dele e bater no gol, ou então entrar na área. Ó, se ele deixa a bola passar, o Sérgio fingir que vai pegar a bola, deixa a bola passar. O Barleta pegaria a bola e olha como fez o movimento para dentro. Ele escaparia por aqui, ou dava o passe, ou chutava no gol. Mas aí o Sérgio Oliveira, ele toma a frente e chuta para fora. Né? Passou raspando ali, inclusive. E aí tem o lance da expulsão. Claríssima expulsão do Ronaldo, né? Olha a forma como o Ronaldo pisa na coxa ali do Zé Lucas. Não tem nem o que falar. Inclusive, ele já estava tirando a braçadeira e já sabia que ia ser expulso. E aí fica do 1-1. A torcida vaiou no final. De fato, correta a vaia. Acho que é válida a questão da cobrança deles. E, de fato, o Sport não consegue dar uma vitória para o torcedor do Sport mais uma vez. Bom, gente, esse é o meu pós-jogo triste, melancólico, mas quem gosta do meu trabalho, dá aquele like. Ajuda aqui o pai a crescer cada vez mais por vocês. Não pude fazer o vídeo mais cedo, mas eu fiz o vídeo agora para vocês, tá? Abraço, mais tarde tem mais vídeo.